Sejam todos bem-vindos. Como vocês já sabem, toda semana a gente está trazendo uma entrevista aqui ao vivo para vocês, toda terça-feira, às 11 horas, com um tema diferente. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Pandemia e sustentabilidade. A nossa convidada é a secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São José do Rio Preto, Kátia Penteado. Ela também é bióloga, mestre em educação com linha de pesquisa em meio ambiente, especialista em licenciamento e gestão ambiental. Kátia, muito obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, né, porque é sempre uma ótima oportunidade ter esses espaços para poder falar um pouco sobre a questão da vida do planeta e das pessoas. Então, sempre é muito bom. Bom, Kátia, acho que antes da gente iniciar aí falando dos impactos, né, da pandemia na sustentabilidade, é importante a gente conversar o que é sustentabilidade, né? Quando a gente fala nessa palavra, logo a gente já pensa em meio ambiente, mas vai muito além disso, né? O que de fato é sustentabilidade? A gente vem de um histórico das questões ambientais muito recente no Brasil. Ele veio dentro da vertente da ecologia. E dentro da vertente da ecologia, a gente pensou muito no verde, sempre no verde. Vai muito mais além do que a questão do verde. Nós temos que pensar nas pessoas e pensar como que as pessoas elas conduzem a qualidade de vida além do meio ambiente ou para o meio ambiente. Então, quando a gente pensa no conceito de desenvolvimento sustentável, é pensar mesmo em como a gente consegue manter as nossas necessidades, porque tudo vem do recurso natural. Então, qualquer coisa que você tiver na sua casa, ou na minha, ou em qualquer outro lugar, advém de alguma forma de recurso natural, ou vem da água, ou vem da madeira, ou vem do minério, enfim. Tudo que nós precisamos hoje para ter um mínimo de qualidade de vida, a gente tem que explorar os recursos da natureza. Então, como fazer isso sem comprometer o futuro? Então, isso é desenvolvimento sustentável. Mas, para que a gente possa, de forma mais didática, pensar nisso com mais profundidade, a gente não pode pensar na questão ambiental sozinha. Quando nós falamos de sustentabilidade, também falamos de sociedade, também falamos de economia. Kátia, e agora, né, já que você conceituou aí o que é sustentabilidade, quais impactos são possíveis já perceber durante aí a pandemia? Acho que talvez falando a nível mundial, nacional, mas também trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Eu falo que a questão da pandemia, ela nos trouxe muitas reflexões, né? Nós tivemos que mudar muitos hábitos, né? Então, tudo isso faz com que a gente reflita muito. E isso é uma forma sustentável de olhar para os novos hábitos. Então, quando a gente fala de sociedade, nós podemos ver, por exemplo, pela questão das pessoas. A palavra sociedade muitas vezes alude coletivo, né? E, na verdade, a gente tem que pensar primeiro no eu. Como que o eu está como nós? Como que a gente está lidando com isso? Como que o eu está lidando com nós? Isso tudo é um momento de reflexão quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente pensa em sociedade. Quando a gente fala de economia, nós estamos vivendo um ótimo momento de reflexão. Hoje nós estamos trazendo dados de uma sociedade brasileira que tem uma discrepância com relação à questão social e à questão econômica, que está todo mundo que arregaçar as mangas para poder pensar junto. Nós abrimos um espaço de diálogo tanto para os países emergentes, os países em dificuldade, para um diálogo com os países ricos. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Todos estão tendo que dialogar. Não dá mais para a gente não olhar para o lado. Não dá mais para a gente pensar apenas nos nossos problemas. A lógica, os valores, eles precisam ser repensados. Então, esse olhar, hoje, ele tem que ser visto.
Então, eu posso dizer para você que enquanto sustentabilidade e pandemia, parece irônico o que eu vou dizer, mas guardadas as devidas proporções, nós estamos no melhor momento. Então, a questão da sustentabilidade e da pandemia, ela passa pela mesma vertente. Porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você incorporar como importância. Existe uma estrada, um caminho muito distante entre você ter conhecimento sobre uma necessidade e incorporar aquela necessidade por meio de hábitos, novos hábitos. A questão é como pós-pandemia, quando nós retornarmos a essa rotina, como que nós vamos fazer para dar conta de que essa qualidade se mantenha? Outra coisa que a gente encontra bastante aí nos jornais é falando sobre aumento da produção de lixo dentro de casa. De forma compulsória, nós estamos escolhendo, eu tô sendo controversa, tá? Mas de propósito. Nós estamos escolhendo o nosso consumo para a nossa necessidade diária. Tem saído muito na mídia também a questão do aumento de consumo dentro de casa. Nós consumimos muitas embalagens, mas tem um detalhe importante. Mas o que se diminuiu de geração de resíduos nos grandes geradores? Então, nós temos várias possibilidades de interpretação. Uma delas é que a quantidade de lixo gerado, ela mudou de lugar. Então, aquele lixo que se produzia hoje dentro dos grandes espaços, ela foi para dentro de casa. Só voltando aí na questão das embalagens, o Rodrigo comentou aqui. Percebi também que o número de embalagens subiu devido à entrega dos produtos em casa. Foi nítida a diferença do número de embalagens de isopor, sacola plásticas, etc. Isso no meu lixo. Rodrigo, também é incrível. Comece a observar se a questão, o formato, o perfil do seu consumo, ele não está ligado diretamente aos valores que a gente carrega na vida. Porque a gente tem uma indústria cultural que tirou as nossas escolhas, o nosso poder de escolha, e a gente não percebeu. Kátia, pra gente já encerrando aqui, né? Eu não sei, às vezes eu tenho uma sensação, é uma coisa pessoal, de que as pessoas têm consciência de que eu preciso ter um consumo sustentável, eu preciso separar o meu lixo. As pessoas têm essa consciência, mas não incorporam isso. Como fazer para mudar isso? Eu trabalho com a importância, por exemplo, de sacolas retornáveis há mais de 15 anos. Mas eu precisei trabalhar no meu dia a dia, no meu cérebro, na minha memória, o meu hábito. E a partir do momento que você também trabalha isso como responsabilidade, você começa a diminuir a quantidade de lixo que você gera. A Maria Alejandra comentou aqui também. Devemos pensar em reuso da água. Nosso consumo aumentou em 30% nos lares. Para quem observou isso, que a gente está gastando mais água dentro de casa, o que nós podemos fazer para que isso diminua? O reuso é importante. Porque hoje, por meio dos comitês de bacia do Brasil, e principalmente em São Paulo, a água já está sendo cobrada. Puxar no Google aí a Europa, alguns países da Europa, hoje a pessoa física já paga pelo lixo que gera, já paga pela água potável que bebe. Por quê? Porque nesses outros países a escassez ela já é nítida. Para nós ainda, a gente tem a falsa sensação da abundância. Kátia, nós vamos encerrando por aqui então. Muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, Lívia, pela oportunidade. Agradeço ao PSEG. Muito obrigada por tudo.